Fala pessoal, eu sou Juliana Dadil e esse é o Papo de Payments, o podcast da RLA que conversa com os maiores profissionais de risco do Brasil. Aqui você vai ouvir os insights e aprendizados sobre riscos, tecnologia, gestão, liderança e carreira compartilhados por pessoas do mercado que admiramos. Essa é mais uma ação da RLA para ajudar a todos os profissionais a criarem produtos e serviços mais seguros e confiáveis. No final, não esquece de ir no perfil da Risk Leadership no LinkedIn para nos contar o que achou dessa conversa. Olá pessoal, estamos começando mais um Papo de Payments. Hoje para falar de um assunto que particularmente é a minha paixão, Customer Education. E estamos com uma mesa de peso aqui, né? Além do host oficial aqui dessa live, meu parceiro de mesa, meu ídolo, Mariotto. A gente tem também duas super convidadas, a Ana Colli e a Carolina Sansão, a Carol. Já me falou que não gosta que chame de Carolina, então Carol. E para quem nunca esteve antes no Papo de Payments, vamos começar se apresentando, eu começo. Aquela, né? Meu nome é Juliana Dadil, eu sou colaboradora aqui na RLA, co-host do Papo de Payments dessa segunda temporada. Trabalho há mais de 20 anos na área de segurança e me auto-intitulo Security Evangelist, então vocês imaginam a minha emoção. E quero passar a palavra aqui para o meu parça Mariotto, depois a gente chama as nossas convidadas. Boa noite aí a todos, estamos gravando à noite, se você aí do futuro está assistindo, depois, bom dia e tudo mais. Eu sou o Felipe Mariotto, co-host aqui do Papo de Payments, sou um dos cofundadores da RLA. Tô aqui nesse papo super animado. Esse é um dos temas que a gente entende que é mais importante para a comunidade, para a gente estar discutindo em comunidade. Existem diversas forças no mercado agindo que dificultam o nosso trabalho enquanto profissionais que criam produtos e serviços seguros e confiáveis. Então a discussão de como a gente se relaciona com os nossos clientes, seja através da experiência ou seja através de marketing e comunicação mesmo, é essencial, né? E aí, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu trazer duas pessoas incríveis pra gente conversar. Tenho certeza que vocês vão gostar do papo. Acho que eu já vou pedir aqui, Ana, se você puder se apresentar aqui minimamente para o pessoal, fica à vontade. Boa. Bom, gente, boa noite. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite. Muito legal poder falar desse tema. Como a Juliana também adora esse tema. Trabalho com ele já há algum tempo. Contar um pouquinho sobre mim. Bom, sou Ana Colli. Eu sou gerente de design. Eu trabalho na área de tecnologia há mais ou menos 20 anos e nesse tempo, eu brinco que eu comecei a trabalhar com a experiência do usuário e não existia nem esse nome ainda, né? Em 2010, por exemplo, eu fundei minha consultoria de UX, tive ela por 10 anos, trabalhando na área com várias empresas, vários clientes que estão aí no mercado. E faz 2 anos e meio que eu sou gerente de design no Nubank. E desde que eu entrei no Nubank, eu trabalho com esse tema de segurança. Então, espero poder contribuir aqui para a discussão, trazer um pouco da minha visão nesse período que eu estou trabalhando com esse tema. Muito bom. Carol, vou direto. Manda bala. Pessoal, primeiro eu quero agradecer o convite e uma responsabilidade estar aqui com vocês com essa introdução. Apesar de eu ter essa cara de jovem, eu tenho 25 anos de mercado, trabalhando sempre com tecnologia. Desses 25 anos em TI, 18 em mercado financeiro. Hoje estou na Febraban, sou diretora de inovação, de tecnologia e cibersegurança, e é um prazer estar aqui com vocês. Cara, sensacional. Obrigado também, né? De novo, assim, o Mariotto já agradeceu, mas obrigado por vocês estarem aqui com a gente para esse super papo. E, gente, acho que eu vou começar com uma pergunta bem ampla, né? Para a gente começar a aquecer os motores aqui. Eu acho que vocês trazem visões
por lentes diferentes e que convergem, né? Que é qual a importância de educar o cliente sobre o tema de segurança no mundo atual. Quer começar, Ana? Pode ir. Para mim, não tem o que falar, né? Educação é importante, independente do tipo da educação que você vai ali fornecer para o seu cliente ou para qualquer ser humano. Tem uma coisa que meu pai sempre me falou, o conhecimento é algo que você tem e ninguém tira de você. Então, é algo para você, para dentro. Então, quando você tem esse conhecimento e você tem ainda mais a oportunidade de dividir esse conhecimento com as pessoas, isso é muito importante. Para a gente é sensacional ter essa oportunidade. E quando a gente fala de educação do cliente, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem a mesma educação que a nossa. Isso vale principalmente no país que estamos. Então, a conscientização e a educação se faz importante em qualquer lugar. E ela tem que ser clara, ela tem que ser direta, ela tem que falar a língua do que as pessoas entendam. Eu estava há pouco conversando com o Mariotto antes de iniciar as gravações aqui, e nós, batendo papo, a gente acabou colocando, né? É muito importante você adequar a sua fala à pessoa que vai recebê-la. Então, quando a gente fala da importância da educação, não tem nem o que questionar. Mas quando a gente fala que a gente precisa, dentro dessa conscientização, adequar a fala para ter um alcance do público, isso é importante. A educação, ela é complexa, porque não necessariamente cada um vai entender de uma forma, então ela tem oportunidade brilhante para você trabalhar com ela de diversas formas, mas ela tem que ser adequada para que você consiga passar essa mensagem para quem estiver recebendo. Ela tem a adesão, que é aquele conhecimento que você passou e a pessoa, o quanto ela conseguiu absorver daquilo que você falou. E num mundo que a gente está vivendo, um mundo meio louco, de cabeça para baixo, a gente tem uma série de coisas aqui no Brasil, problemas, a torta direito aqui que a gente tem. Falar de educação e falar de prevenção é importante. Equalizar isso para todos os públicos é importante. Então, o tema de educação não tem o que discutir. Eu queria ouvir a Ana, mas eu queria já emendar uma pergunta para a Ana também. Você trabalha e sempre trabalhou com UX. Eu queria que você falasse dessa importância e falasse também qual é a dificuldade de você comunicar segurança para o cliente. Falando um pouco, pegando o gancho da Carol, tem uma coisa da segurança em relação aos aplicativos de banco que é uma via de mão dupla, né? A gente trabalha na prevenção, mas se a gente não educar o cliente, como ele pode ser prevenido de eventuais golpes, a gente não consegue fazer tudo, né? Porque tem o lado do cliente que é muito importante. Se ele tiver totalmente sem saber o que ele tem, o básico que ele tem para fazer, ou, né, como ele pode ser enganado, se ele não conseguir se prevenir, no mínimo, a gente não vai conseguir proteger ele de todos os lados, né? Então, esse aspecto é muito importante, porque a gente é uma parceria entre a instituição e o cliente. E também, assim, a gente que trabalha com tecnologia, né, Carol, e vocês também, Ju, Mariotto, a gente sabe o quanto a tecnologia avança rapidamente, né? A gente acompanha isso no nosso trabalho, não é novidade para ninguém. E a segurança evolui com isso, o jeito que os fraudadores se aproveitam também evolui, né? Então, os golpes, a gente costuma dizer que acontece de um jeito, amanhã já está acontecendo de outro. Então, se a gente não fizer esse esforço para tentar comunicar o cliente, educar o cliente,
da raiz, né, do como que ele pode se proteger de qualquer tipo, se ele de golpe, se ele tomar algumas prevenções, a gente não vai conseguir, né, ajudar esse cliente. E aí, fazendo um gancho com a parte de UX, Mariotto, é muito legal, assim, porque uma coisa que eu vejo muito no meu trabalho é tentar agir naquele momento que o cliente está ali, sabe? Tentar dar pequenas tarefas para ele, pequenas pílulas de informação, diminuir um pouco dessa carga cognitiva, porque acho que um desafio muito grande, quando a gente fala de segurança como um todo, é que as pessoas elas olham para aquilo e falam, meu Deus, é muita coisa, eu não sei por onde começar. Então, óbvio, é muito importante a gente comunicar, mas eu sempre tento ter esse olhar do que eu posso trazer para a experiência do uso das interfaces, de maneira que sejam pequenas tarefas e que aos poucos ele vá se conscientizando daquilo e vá melhorando a proteção dele aos poucos. Acho que é um pouco, e esse é um aspecto interessante também, para a gente tentar diminuir mesmo essa impressão de que, nossa, eu nunca vou entender esse assunto, ele é muito difícil para mim, que é uma sensação comum das pessoas, né, que não trabalham na área, não estão no dia a dia delas em contato com isso, então acaba sendo sempre um assunto que eu vou deixar para depois, eu vou tentar aprender sobre essa coisa depois, e aí o depois pode ser tarde demais, né, então a gente tem que tentar ajudar as pessoas a aprenderem aos pouquinhos, né, no ritmo delas, do jeito que elas conseguirem, para ficarem mais protegidas mesmo no dia a dia. E em contrapartida, não só quando você fala do volume de coisas que a gente tem que passar, que a gente tem que aprender, tem a contrapartida daqueles que acham que nunca vai acontecer, que não é para ele, ou ele já sabe de tudo, né? Como você disse, o golpe ou a criatividade, na Febraban a gente costuma falar, enquanto a gente está pensando em inovação, em trazer produtos, facilitar a vida do cliente, trazer experiências fantásticas, que é o cliente ali ditando a regra, por outro lado a gente sabe que tem um comitê de fraudadores estudando como é que ele vai burlar aquilo que a gente está criando. A gente brinca, mas, gente, essa questão é importante, né? Aquilo que nunca vai acontecer com a gente, ou eu já sei de tudo, no final das contas você pode ser pego na surpresa ali. Então, acho que é importante, não só para quem tem que aprender, que acha que é muita coisa que nunca vai dar conta, ou que não vai entender, ou é muito técnico e foge desse conhecimento, ou em contrapartida aquele que acha que sabe de tudo e que já viu de tudo e que tá bom, né? E o golpe evoluindo e a tecnologia mudando, as coisas vindo. Então, a educação, não só a doutrinação do seu cliente para isso, mas como a educação para você buscar novos mecanismos, buscar mais aprofundamento, conhecimento, para você melhorar cada vez mais a sua área de atuação. Isso é importante também. Eu vou fazer um comentário aqui que eu achei muito interessante. Eu sou de produto, né? Então eu gosto bastante de produto. E aí, você foi falando uma coisa, né? E eu fiquei curioso, né? Você quis dizer, assim, ver se eu entendi certo, cara, na jornada desse seu consumidor, você tem diversas oportunidades de interagir com ele. Seja no seu aplicativo, seja no onboarding, seja quando ele recebe o seu cartão, seja... Cara, tenta comunicar isso nessas chances que você não espera acontecer um episódio para você comunicar segurança, comunicar confiança para ele, né? Tenta espaçar isso, né? É mais ou menos por aí, né? Sim, é mais ou menos por aí mesmo, assim. Eu vi o cliente fez um Pix, um Pix normal que ele faz, né? Terminou de fazer aquele Pix, de repente eu consigo inserir ali uma mensagem. Faz isso aqui para melhorar a sua segurança, você já colocou o limite do seu Pix? Ou então dá uma dica, você sabia, conhece o golpe da falsa central? Uhum. Enfim, né, ter algumas coisas desse tipo, eu acho que elas acabam ajudando, assim, né, no dia a dia. É meio difícil porque também a gente tem a questão que não pode virar paisagem, né, porque senão a gente não olha mais, então... Para UX, esse é um desafio bem interessante. Então, essas mensagens contextuais,
elas têm que estar bastante atreladas ao que o usuário está fazendo naquele momento, e não pode ser massivo, assim, mas você tem que escolher esses momentos, porque se você começa a bater nisso em todo momento, tem uma hora que a pessoa não olha mais, né? Que nem assinar o termo de compromisso. Então, o desafio para os designers que trabalham na área é muito desse, né? Tem outro desafio que eu gosto bastante, que é o desafio da fricção. Onde eu coloco uma fricção ali para o usuário, que é importante para manter a segurança, mas que não vai barrar ele de fazer aquilo. Então, essa dosagem do momento que eu escolho, né, colocar isso, é muito interessante também. Muitas vezes, esse fluxo aqui não tem a fricção, aí o usuário acha que ele não está protegido. E aí a fricção aconteceu em outro momento, que ele nem percebeu o que aconteceu. Então, é um bom trabalho de UX, mas às vezes é aquilo, né? A pessoa também ela tem que perceber o que está acontecendo ali, senão ela pode ficar insegura mesmo, né? Para a gente, eu gosto bastante desse tema, assim, é uma balança que não é fácil de equilibrar. É a senha do contactless, né? Não precisa de senha, não é seguro esse troço. Sim, é verdade, verdade. Até pegando o gancho do contactless, é um dos mitos, né, Mariotto, que a gente tem no mercado das histórias. É engraçado isso, porque pegou mesmo, né? As pessoas falam, não uso o contactless, porque chega alguém com uma maquininha, vai passar e roubar meu dinheiro e tal. Mas eu mesma, eu não lembro de ter visto ninguém caindo nesse golpe. Por outro lado, o golpe da troca de cartão ele é muito comum. Então, o contactless, ele teoricamente, ele tem uma segurança que o cartão não sai da sua mão. Você vai lá, faz a transação e ele tá ali. E quando a gente, em contrapartida, né, essa coisa desse golpe, ele ganhou popularidade, acaba sendo um mito, e as pessoas têm muito mais medo dele do que da troca de cartão, que é muito mais comum. Até uma pessoa do meu time mesmo já caiu nesse golpe da troca de cartão. E ele trabalha com segurança. É o que a Carol falou, né? Uhum. Que é exatamente. Tipo, a pessoa manja, acha que não vai cair, e olha lá, né? É um exemplo assim, porque as pessoas, quando elas caem em algum golpe, elas têm muita vergonha. Tem um sentimento, assim, de, ai, meu Deus, eu caí, sabe? Elas ficam muito pesarosas, assim. É super delicado lidar com esse cliente, assim. Às vezes a gente fica muito emotivo mesmo. Eu falo assim, putz, né? Realmente a pessoa tem um sofrimento ali. Mas, por outro lado, tem disso, assim, qualquer um pode ser uma vítima. Então, assim, a gente acaba que todo mundo tem que ficar atento, até mesmo a gente que trabalha com essa área e fala disso todos os dias. Você tocou num ponto importante que é a questão, né? Às vezes você tem a comunicação, você sabe exatamente o que pode acontecer e você acaba caindo. E realmente aquela sensação de impotência quando você cai num golpe, quando você faz alguma coisa, é uma sensação interna muito ruim. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um curso e a professora do curso sabia que eu era da Febraban, tinha meus contatos e tudo mais. E ela caiu no golpe do WhatsApp, porque ela troca muitas mensagens com os filhos. Os filhos não moram mais com ela, um mora inclusive no interior, e foi logo no começo, aquele clássico, oi mãe, tudo bem? Anota meu telefone aí do trabalho, porque a empresa me deu um celular novo e etc. Mãe, eu estou em reunião, não consigo atender sua ligação agora, então ele já fala que se ela tentar ligar, ele não vai atender. Como estou aqui em reunião, não consigo falar agora, mas eu preciso pagar um boleto, não consigo no meio da reunião fazer isso e tal. Ela pagou o primeiro boleto. Aí o cara viu que ela caiu, ele continuou. Não, mãe, então agora você consegue fazer a transferência pro fulano e tal? Ela fez. Aí na terceira vez que a pessoa pediu isso, que é uma pessoa que conhece, que sabe, que tem a informação. Na terceira vez que ela caiu, ela percebeu.
Aí ela tentou falar com o filho, não conseguiu, para você ver como que as coisas acontecem, mas não conseguiu porque o celular do filho estava fora de área, não era reunião, não era nada, foi momentâneo. E ela parou de interagir com o criminoso e me ligou desesperada. O que eu faço agora? Eu não acredito, eu fui muito burra, eu fiz isso. E a pessoa começa ali a se martirizar por algo que calma, vamos atrás, liga para o seu banco, abre um boletim de ocorrência, tenta imediatamente que o banco entre em contato, se for via Pix, abra uma notificação de infração, tal. E aí você tem a oportunidade, inclusive, de complementar a informação que é a conscientização que a pessoa não tem. Então, qual que é o primeiro passo que ela faz quando ela cai num golpe? Ela chora, ela grita, ela liga para o banco, ela vai para a delegacia. O que ela faz primeiro? Então, foi interessante ver que ela teve a vergonha, ao mesmo tempo superou a vergonha porque ela não tinha informação do que ela tinha que fazer primeiro. Então, essa questão da educação em qualquer nível, tanto o complemento, a evolução, tem que ser constante, não tem jeito. E aí, até pegando esse gancho da Carol, né, a gente tem um dado que eu sempre falo, é um dado da Febraban, né, 70% dos golpes bancários são decorrentes de engenharia social. E uma forma que a gente traduz isso é 70% das vítimas poderiam não ter sido vítimas. A gente já falou algumas das estratégias importantes da gente adotar para fazer ações nesse sentido, né? Mas é um trabalho hercúleo, né? A gente está falando aqui que não é um perfil específico, né? Que fica no imaginário, é o idoso, né? Que cai. A gente teve alguns exemplos aqui de pessoas que têm a informação, que têm escolaridade, que trabalha com isso e ainda assim é vítima. Então, o trabalho é complexo, né? E aí eu gostaria de perguntar para Ana, né? Quais são né? Você já abordou algumas das estratégias utilizadas, mas que outras estratégias são utilizadas nessa frente de educação de clientes e como que você articula isso dentro da organização, né? Porque uma andorinha não faz verão, né? Então, assim, pensando em quem tem interesse em trabalhar com isso, né? Com essa parte de cultura, quais são os elementos importantes de você articular uma campanha de cultura dentro da organização? Desde que eu comecei a trabalhar com esse tema, Ju, para mim ficou muito claro que eu precisava ir atrás dos clientes. Eu não podia só esperar que eles viessem até mim para ter a informação. Por mais que, assim, eu trabalho com o aplicativo e eu contei dessas estratégias, eu não posso depender que o cliente venha, né, que ele venha fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que o time de marketing, o time de comunicação das organizações, eles são um parceiro super importante dos times que trabalham com segurança, para que a gente faça com que essa informação chegue ao cliente onde ele estiver. Então, campanhas, por exemplo, a gente trabalha bastante com vídeos, a gente solta em todos os formatos, então tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok, tem Facebook ainda, porque a ideia é essa, a gente vai atrás do cliente. E acho que, assim, o que é muito interessante em relação ao tema de segurança é que todas as instituições financeiras, quando elas fazem isso, elas são parceiras, né? Porque a prevenção à fraude, ela é benéfica para todo mundo que trabalha, né? Na verdade, para a sociedade como um todo, né? Se a gente pensar para todo cidadão brasileiro. Então, assim, cada instituição vai ter suas estratégias de acordo com o seu público-alvo, tem as campanhas da TV, rádio, eu já vi propaganda até na Alexa. Então, eu acho que, assim, conectar o time de segurança com os times de comunicação, marketing, para fazer com que essa informação chegue para o cliente é muito, assim, essencial. E aí, eu vejo que o papel do design, ele vem muito
abastecendo esses times com informação, assim, com esses insights que a gente tem do contato que a gente tem com os clientes, porque durante o processo, todo o processo de criação, né, das features, de melhorar o que já existe, de criar novas funcionalidades, a gente trabalha muito perto dos clientes, eles fazem parte do nosso processo criativo. A gente chama para as entrevistas, faz validação, seja entrevista em profundidade, teste de usabilidade, a gente sempre está muito em contato com eles. Então, a gente tem informações muito ricas de como os clientes se comportam, o que eles pensam, quais os medos deles, com que eles se preocupam. Então, a gente acaba sendo um parceiro muito importante desses outros times para fazer com que a informação mais importante chegue ao que eles não estão sabendo, né? O que falta de informação? Ou o que é esse mito que tem entre os clientes, né? Então, como que a gente pode trabalhar isso para quebrar esse mito? É um pouco dessa esse meu ponto de vista, sabe? É um trabalho super colaborativo, super conjunto mesmo. Eu acho que eu também gostaria de ouvir um pouco da visão da Carol, que traz numa outra lente que é super relevante, não só para o mercado, mas eu diria que para o país. Eu acho que né, toda ação de educação ela é relevante para toda a sociedade, mas o papel da Febraban, né, ela acaba ajudando muito a articular essa interação, né, entre os atores, os players de mercado. Queria a tua visão, Carol. Como é para você, Carol, fazer esse tipo de... participar desse tipo de iniciativa? Tá, eu vou separar em duas partes a resposta. A primeira parte é a comunicação em si, a importância de você chegar a comunicação para fora, para o cliente. Então, recentemente nós lançamos a campanha Pare e Pense, Pode Ser Golpe. Animal. Foi uma união da Zeta, Nubank está ali no meio também, então a Zeta entrou. Eu estou até com a colinha aqui. A Meta, o Google, o Banco Central, Procons e Polícia Federal. Para vocês verem o tamanho e a importância quando você une forças entre poderes diferentes. A gente está falando da Febraban, a gente está falando da Zeta, que são duas associações. A gente está falando da Polícia Federal, a gente está falando do regulador, que é o Banco Central, a gente está falando de Procons e a gente está falando de Big Techs, a gente está falando de empresas ali puramente tecnologia que também têm interesse porque são afetadas com esses golpes também. Não é só banco que sofre, não é só cliente de banco que cai em golpe. Então, tem uma série de informações importantes que precisam ser compartilhadas em todos os níveis. E como eu falei, a comunicação, inclusive a campanha Pare e Pense, Pode Ser Golpe, eu estava na aprovação da campanha, eu votei a favor, até porque, gente, eles colocam uma música que gruda na cabeça. E que depois que você vê a propaganda, você sai... Gente, você sai dançando, você fica aquele negócio. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei cantando essa música por 2 dias. Porque fica. E isso que é mais importante da campanha. Quando você pega uma música que ela é fácil de ser trabalhada, que vai ficar, então, a importância do alcance disso, né? Então, eu acho que a propaganda, e não estou falando só em TV, porque TV é importante, dependendo do nicho que você pega, do canal, vai ter um público, vai ter um alcance interessante no Brasil. Mas as campanhas, quando você viraliza, até a Ana falou, quando você coloca nos seus canais digitais, quando você compartilha, tem a Semana de Segurança Digital. Gente, a gente precisa olhar para isso. O que é essa campanha? O que é essa Semana de Segurança Digital? É você justamente compartilhar, viralizar, que eu acho que é importante, estar na moda, vamos falar, viralizar a informação nos seus canais. E é uma semana que alguns temas são escolhidos
E as empresas que aderem a essa semana de segurança digital, independente do seu logo, independente da forma que você fala com o seu cliente, que isso é importante, porque você vai adequar a linguagem ao seu público. Você participa em cima daqueles temas específicos e há uma semana que o mercado está falando a mesma coisa. Então, isso é importante, as campanhas são importantes, a gente apoia, a gente faz muito porque a gente acredita nessa conscientização. Mas tem um outro trabalho da Febraban que corre nos bastidores, que também são importantes. Por quê? Não só campanhas, né, que são importantes a gente comunicar isso, mas como a gente trabalha atrás das cortinas, né? Como é que a gente lida com isso com os nossos times? Como é que a gente não só torna os nossos aplicativos seguros, não só tem etapas de segurança, ou avalia a fricção, que é algo importante, você coloca a experiência do cliente ali, como a Ana colocou, que é importantíssimo quando você está falando também com segurança, mas você quer uma fluidez ali no momento de você ofertar um produto, realizar uma transação, mas por trás, o que eu faço? Por trás, como as instituições podem unir forças para compartilhar informações? Como é que eu troco isso? Então, o sistema ele tem que ser seguro e ele tem que ser comunicado pela frente, na conscientização, que é o nosso maior problema, mas por trás a gente tem que unir forças. Lembrando que não é concorrência, eu não estou abrindo a concorrência do meu negócio quando eu falo de um novo golpe que o meu cliente relatou, ou quando eu coloco um CPF de um indivíduo que está praticando fraude dentro de uma lista restritiva e está ali para o mercado consultar, porque se esse indivíduo está cometendo golpe ou está abrindo conta falsa, ele está abrindo no banco A, no banco B, ele pode estar tentando o banco C. Então, como eu uno o mercado? Então, a Febraban, por isso que eu falei, separando em dois. Uma questão é a conscientização, as campanhas, a outra questão é como a gente fomenta esse tipo de discussão no mercado. Como que a gente deixa de lado o concorrencial, a estratégia de negócio, a abordagem ao cliente e como que a gente compartilha essas informações, como a gente une forças contra isso. Então, é os bancos se falando. A questão de prevenção a fraudes, a gente já tem uma maturidade boa e a gente tem a própria Resolução 6 do Banco Central, que entra agora em vigor, que obriga que os bancos, as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central compartilhem informações de fraude, isso é importantíssimo, que a gente já faz e agora vem a oficial, que é obrigatório fazer, então ganha um peso também nisso. Como também questão de ameaça cibernética, a gente tem que compartilhar, a gente tem que falar de segurança sob todas as óticas. Então, eu estou falando de golpe, de fraude, eu estou falando de segurança cibernética, como é que eu compartilho? Eu me recordo quando o Pix antes do Pix ser lançado, a gente já tinha o grupo estratégico de segurança, naquela época não era grupo estratégico, era grupo de trabalho, era o GTSEG do Banco Central, e eu lembro que logo no começo da entrada do Pix, o dono da marca é o Banco Central. A gente utiliza a marca dentro dos nossos canais. E a discussão era, a marca é do Banco Central, só que uma vez que mal tinha lançado o Pix e o que tinha de URL falso, endereço de internet falso, cadastre sua chave .nubank.pix.x.y. Não tinha nem lançado ainda, né? Eu tava Aí falando você fala assim, hoje. tô dando exemplo do Nubank, não é informação verídica, eu tô dando exemplo, como o ponto Itaú, ponto A, ponto B. Quem olha para isso? Então, tá com a marca Pix, que é do Banco Central, está usando o nome de um banco de forma leviana, que não necessariamente o banco criou aquela URL. Então, lá atrás, eu estou usando esses exemplos para mostrar qual foi a importância de dentro do grupo a gente discutir como que a gente criava uma comunidade, aí a gente criou via MISP, uma comunidade para compartilhar essas informações de uma forma mais rápida. Ao invés de eu mandar um e-mail, um WhatsApp, gente, tecnologia, né?
Vamos abrir uma comunidade que as pessoas possam postar lá, e aí, nesse caso, o Nubank tem a oportunidade de olhar se foi ele mesmo, eu sou dono dessa URL, eu criei por uma estratégia de negócio minha, ou não, é fake, eu vou pedir ali a derrubada desse site. Mesma coisa Itaú, mesma coisa do Banco Central, e até o Banco Central tem uma instância dentro do MISP, porque como ele é dono da marca, pode surgir pix.x, pix.y, pix.aquilo. Então, Banco Central, você está criando? Você autorizou alguém a criar? O que está acontecendo? Então, essa troca, esse compartilhamento é o que corre nos bastidores e que nem sempre é divulgado, nem sempre você deixa isso aberto, mas é tão importante quanto você comunicar para o seu cliente. É a comunicação entre quem está por trás dos bastidores ali nas cortinas. Por isso que é importante, independente do público, quem trabalha com fraude, quem trabalha com prevenção, quem trabalha com segurança cibernética, quem trabalha com segurança da informação, agora com LGPD, segurança de dados, é tanta segurança que se a gente unir forças cada vez mais para ter essa integração, é melhor para todo mundo. É o conhecimento compartilhado. E como esses temas convergem, né? No final, cybersecurity, prevenção a fraudes, né, proteção de dados, muitas dessas disciplinas acabam convergindo, né? Contar só uma coisinha, pegando um gancho da Carol rapidinho. A última campanha de segurança que a gente tá com ela no ar, a gente comprou uma série de URLs que brincam erradas do nome do Nubank para divulgar a campanha de segurança. Então, se o cliente digitar errado, trocar alguma coisa, é uma lista enorme, não lembro quantas, se você lembrar, mas para justamente quem cair, vai cair na campanha. Mas isso é engraçado, gente. Como é que tem essa liberdade tão forte de criar algo em nome de uma empresa, em nome de uma marca, um nome... Gente do céu, e principalmente a gente tem dois universos, quando o fraudador que cria aquilo, cria dentro do Brasil, é até mais fácil a gente derrubar, mas tem a maioria dos sites, quando você vê que vai cometer um golpe, não está nem hospedada no Brasil, né? E é difícil você explicar para uma outra autoridade que é um link falso, que aquela marca é sua, porque não conhece necessariamente as nossas marcas. Então, coloca aí uma complexidade maior nessa derrubada. Mas sim. Eu queria fazer uma provocação para vocês. Que eu vejo que é uma dificuldade de todo mundo que trabalha com... ou que tenta implantar uma iniciativa de comunicação com o cliente, de Customer Education sobre segurança. As marcas gastam milhões para construir uma identidade e atrelar sentimentos bons ou sentimentos XYZ à sua marca. E eu vejo constantemente as pessoas, os profissionais da nossa comunidade reclamando de, cara, como é difícil convencer os times de marketing, de comunicação, de que é importante a gente comunicar segurança. Eu queria saber para vocês, né? Tem alguma dica de como fazer essa abordagem com o time de comunicação, como fazer essa abordagem com o time de marketing? Vocês também sofrem com essa dificuldade? Eu queria ouvir um pouco disso. Você pode pegar a propaganda da Apple e mostrar. Você já viu a propaganda da Apple? Depois a gente deixa o link nos comentários, que é tipo uma coisa linda, maravilhosa. Você fala, olha, é assim que você faz segurança, vamos fazer igual. Mas fora a brincadeira, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa narrativa. Assim, para mim, falar de segurança é falar de cuidado com o cliente. Eu estou cuidando do meu cliente ao falar de segurança. Eu estou protegendo ele em todas as esferas, né? Eu acho que esse é o principal argumento, assim. E hoje não dá mais para ignorar, assim. Faz anos já que o mundo é digital, né? Acho que a gente teve essa intensificação
dos canais digitais na pandemia, principalmente, né? Por mais que a digitalização já viesse forte há alguns anos, acho que a pandemia deu uma virada de chavinha ali que precisava. Então, a gente fala disso não só nos bancos, mas e-commerces, aplicativos em geral. E a segurança é fundamental tá aí, né? Tá dado, assim. Então, você pode ignorar e não falar disso, mas você vai continuar sofrendo, ou você pode encarar o problema de frente e falar assim, eu vou ajudar o meu cliente, eu vou cuidar desse cliente, vou fazer o que for melhor e vou, né, mostrar. Pode ser que nem sempre seja fácil, vai depender muito, muito da empresa, mas eu vejo que mudou isso, assim, hoje eu vejo já mais, mesmo os bancos, assim, é muito mais comum você ver os bancos em geral falando do tema, assim. Não sei qual que é a visão da Carol. Não, eu complementaria a sua visão colocando as estatísticas. Quando você tem a informação do que está acontecendo, quando você vê movimentações ainda, não vou nem entrar no mérito julgar ali, PLs que surgem à torta e à direita, PL querendo proibir Pix em São Paulo, PL querendo isso, PL querendo aquilo. Então, eu acho que o termômetro para você falar, você não precisa convencer, tá ali, entendeu? Surgindo umas iniciativas que você fala, o Pix é bom, por exemplo, o Pix é um benefício para o cliente, e eu não posso ter um benefício para o cliente porque eu tenho muitos criminosos trabalhando nisso. Então, como que eu faço esse balanço? Então, a comunicação, eu concordo com a Ana quando ela fala que hoje tem menos resistência em trabalhar, porque é importante. Eu acho que a transformação digital desses últimos anos, a inovação que vem acontecendo no mercado financeiro está mudando a cabeça de todo mundo. Antigamente, o produto, se você for numa área de produtos, o nascimento do produto antigamente tinha um viés, tinha uma direção. Hoje, se você não lançar um produto pensando no cliente, ou o cliente, como a Ana colocou, no meio, participando do processo de criação, você não sabe se vai ter o alcance ou o sucesso necessário no lançamento daquele produto. Então, quando você fala de segurança, você trazer esse olhar, você trazer esses dados, gente, o produto é bom, mas como eu coloco isso para o cliente que o produto é bom e é seguro, e como é que eu coloco isso que é importante a gente falar cada vez mais de segurança e viralizar. Então, eu acho que estatística ajuda, o termômetro, surgimento de diversos PLs, diversas doideiras aí que acontece no meio do caminho, ajuda. E a imprensa, que toda hora sai, aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde eu estou agora, na verdade sempre estive, aqui nesse momento em São Paulo, a gente viu que após pandemia, o crescimento de assalto, disso, daquilo, as pessoas estão matando por um celular. Então, assim, essa questão da insegurança que a gente tem aqui em São Paulo está estampada em qualquer jornal. Quando você vê as câmeras sendo divulgadas dentro do grupo, geralmente via aplicativos de mensagerias, tem aquele grupo do bairro, da comunidade e tal. Pessoal, assalto na rua tal, invadiram o prédio tal, tentaram fazer isso, aquilo, tal. É a comunicação ali, tá todo mundo falando disso. Então, como é que eu auxilio a população dizendo, não adianta se desesperar por um lado, né? A gente tem que trabalhar numa melhor ação, o que a gente precisa fazer para auxiliar de um lado. Do outro lado, isso é o termômetro, isso ajuda. Hoje você tem uma abertura maior para falar de segurança ou de campanhas de segurança, porque todos não só banco, como disse a Ana, todas as instituições, todas as empresas entenderam que é o cliente ali no centro, é o cliente se protegendo, e a questão que a gente tem que é importantíssimo, que é o termômetro do dia a dia que a gente vê acontecendo. Então, isso contribui e facilita, porque todo mundo quer o cliente seguro, todo mundo quer lançar produtos, todo mundo quer atrair a pessoa para o seu nicho, independente se é mercado financeiro, se é banco, se é um e-commerce, todo mundo quer atrair os clientes, todo mundo quer conquistar.
Então, essa sensação de segurança e a segurança é importantíssimo serem trabalhadas. Então, isso é tão importante quanto qualquer outra ação no lançamento de um produto, por exemplo. Sabe o que eu acho interessante? O que a gente está falando é que... E aí me corrija se eu estiver errado, mas... O que a gente está falando é que dá para produtizar a segurança já. Tipo, e eu acho que uma das coisas que... Um dos exemplos massa, não sei nem se você estava envolvida, Ana... o modo rua foi uma forma de comunicar a produtização de segurança. Baita exemplo. Sim, o modo rua eu acompanhei de perto, assim, nasceu no meu time, e nasceu de entrevistas com clientes. Então, é muito interessante como a gente não estava olhando para isso, não tinha um produto para isso, a gente foi fazer uma pesquisa sobre comportamento em relação à segurança, bem aberto. E a gente percebeu na fala desses clientes, foi no momento ainda que a gente estava na pandemia, quando a gente nasceu, a concepção dele, mas que os clientes eles estavam com esse medo de sair na rua, sabe? Tinha notícias de violência aumentando, roubo de celular, então é bem aquela coisa do design thinking, Mariotto. Então, trabalhar mesmo com... A gente pega um insight que vem da pesquisa, né? Os clientes estão falando isso, eles estão com medo, alguns estão usando 2 celulares, alguns deixam o celular em casa, só levam um cartão de crédito para a rua. Então, isso surgiu dessas falas, dessas entrevistas, e aí a gente começou a fazer ideações em cima daquilo. Então, um produto nasce a partir disso. Obviamente, nasce um MVP, que vai sendo melhorado aos poucos, a gente testa um pouquinho aqui, testa um pouquinho ali. Então, é super o ciclo de criação de produto digital mesmo, né? Nasce dentro de um contexto de segurança. Desculpa, eu sei, Ju, que você tinha uma pergunta, mas eu vou emendar. Porque acho que o que mora por detrás do que tá no modo rua, o princípio talvez é compartilhar a responsabilidade também da segurança com o cliente. Qual é o papel do seu cliente na segurança também, sabe? Do tipo, da mesma forma que antes, assim, no arranjo de cartão, você tinha a senha físico, né? O cartão chip senha. Essa é a sua parte da gente garantir segurança. E aí você, por exemplo, nessa migração do contactless, migrou pro contactless, eu tiro a senha, o cara fala, não é mais seguro. Por que não é mais seguro? Puta, porque eu não faço a minha parte agora, que eu tinha que uma parte segurar, colocar a senha. Conforme a gente vai avançando a tecnologia, tem um monte de validação que acontece que o cara não faz a puta ideia que a gente tá fazendo a validação. Mas será que não tem algumas coisas que a gente consegue compartilhar com ele? Falar assim, você não quer fazer parte desse negócio aqui? Você não quer validar isso? Diminuir o seu limite? Estabelece aqui o seu nível de conforto em termos de segurança, sabe? Desculpa, você. Pode mandar bala. Bom, Devaguei, né? Não, eu entendo essa colocação, mas em relação ao modo rua, realmente não foi a ideia não foi compartilhar a responsabilidade. A ideia do modo rua foi oferecer uma camada extra para a pessoa que, quando ela está fora de casa, pensando em situações onde o roubo de celular acontece e muitas vezes o cliente é forçado a passar a senha, mas a gente pensou muito nisso, assim, porque tem acontecido bastante mesmo, né? Da pessoa ser, fala isso a senha do banco, né? Desbloqueia o celular e tal. Então, como que a gente dá uma camada extra de segurança? Então, a pessoa levou o celular, ela tem a senha, mas quando ela vai fazer a transação, a gente pede um reconhecimento facial. Então, foi muito nesse sentido mesmo, assim, de oferecer essa camada extra, mas, ao mesmo tempo, dar flexibilidade. Acho que esse é um diferencial do produto, porque quando a gente
permite que o cliente faça o reconhecimento facial na rua, a gente dá a liberdade para ele mesmo fazer a transação quando ele quer. Porque a gente não queria bloquear para sempre, sabe? Se você levar o celular com o modo rua, você não vai poder fazer nada fora de casa. Não é isso. É assim, passou daquele limite que eu estabeleci, você pode fazer um reconhecimento. Você está num lugar seguro, não está na sua casa, mas está dentro de uma casa de alguém, enfim, não está na rua. Você pode fazer um reconhecimento e a transação vai passar. Então, foi mais nesse sentido, assim, de oferecer uma camada extra mesmo. E você falando da questão de produtar segurança, é tão interessante que vem o grupo estratégico de segurança, que a gente discute mecanismos, não só de prevenção, não só campanhas, mas o que a gente pode fazer ali a mais. E uma das questões que a gente debateu muito, até a gente levou ao Banco Central, que é... nem sempre o usuário sabe tudo aquilo que ele pode fazer dentro do aplicativo dele. Tem gente que até hoje fala que não tem Pix. Não, você tem conta em banco? Tem. É obrigatório, você tem. Não, mas eu não tenho, eu não registrei chave. Então até hoje você tem esse tipo de coisa. Tá menor, mas você tem. Só que o usuário nem sabe, se ele não sabe nem que ele tem Pix, como ele vai saber que ele tem um menu, meus limites para trabalhar no limite dele? Para ele não tem Pix. Então, o que a gente levou ao Banco Central, e você fala, é a cabeça de quem lida com segurança, pensando como que eu posso fazer ali uma funcionalidade. E a gente levou o pedido do Banco Central foi, por que se existir algum impedimento no momento do cliente logar no seu internet banking ou no seu aplicativo, então na pós-login, eu estou conectado com o banco não me dá mensagem dizendo ou sugerindo um novo limite, porque os limites do Pix são estabelecidos pela regulação do Banco Central. E eu não sabia quanto eu tinha de limite de TED até o Banco Central obrigar o banco a colocar para todo mundo ver o limite de TED. Então, eu não sei se ele trouxe mais comodidade para mim ou se me deixou mais assustada, porque eu não tinha essa informação, por exemplo. E aí vem uma opção que está ali o cliente na mão tomando a decisão que eu tenho que reduzir o meu limite da TED, eu tenho que reduzir meu limite do Pix, e muitas vezes eu não sei nem que eu tenho que mexer no limite, e eu não sei nem qual é o meu limite porque eu não tenho Pix, por exemplo. Então, como que a gente faz isso? Então, a gente pediu ao Banco Central que os bancos, ou as instituições, os participantes do Pix, para abranger mais, dentro dos seus motores internos de segurança e por N motivos a definir pela empresa, pela instituição, considerando fluxo do cliente, experiência, perfil e etc., pudesse sugerir um novo limite e seria chamada a atenção no momento que o cliente logar no seu aplicativo. Então, eu estou ali no momento, abri o app, conectei o app do meu banco. A primeira mensagem, olha, fizemos aqui uma análise e tal, não sei o que, aí como o texto vai ser de acordo com a linguagem de cada instituição, você não quer reduzir, sugerimos a redução do seu Pix para tal. Então, por mais que eu não queira reduzir ou que eu nem sabia que eu tinha Pix, isso chama atenção. Então, como é que eu tenho que reduzir o limite do Pix? Eu não tenho Pix, aí eu vou atrás para entender aquela informação. Então, é só um caso aqui, gente, quando você falou de produtar dentro da questão de segurança, essa foi uma ideia que veio. Obviamente, os bancos, as instituições participantes do Pix vão olhar para o seu cliente, vão olhar para a sua experiência, vão olhar para a fricção, vão olhar para as suas estatísticas, para os seus motores de crédito, seus motores de prevenção à fraude, para ver se vão sugerir ou não. Mas foi autorizado. E eu não sei se todo mundo sabe que foi autorizado fazer isso, que é uma briga desde o começo do estabelecimento do limite do Pix, esse cuidado que você vai ter com o seu cliente. Você não quer limitar o uso do produto. O produto é fantástico, você não quer limitar, mas você quer ali adicionar uma camada e conseguimos convencer o Banco Central e ele topou, desde que a instituição não faça top-down, ele topou um produto diferente, vinculando ali a segurança no aplicativo do cliente. Isso me lembrou essa conversa, Carol, dessa conversa com o Banco Central, né?
Às vezes a gente acaba deixando de fora da conversa com o cliente coisas que interessam para ele. E o que me chamou, o gatilho que foi essa conversa foi um vídeo do MED, que falava do mecanismo especial de devolução, que é muita cozinha dos bancos, né? É muita cozinha da prevenção a fraudes, de um influencer que viralizou. Eu recebi de um monte de gente perguntando, é verdade? É isso mesmo? E não sei o quê, né? Então, essa dosagem, né, do que interessa para o cliente e o que interessa para a instituição falar para o cliente, às vezes a gente fica às cegas do que interessa para o cliente também, né? E às vezes esse interesse do cliente pode ser um gancho para a gente aí falar de algo que a gente gostaria que ele soubesse, né? Então, assim, isso me puxa um pouco, assim, de acertos e erros que a gente tem nas estratégias de comunicação. E aí eu queria ouvir de vocês. Vocês já nadaram e morreram na praia? Com alguma estratégia, com alguma ideia? A gente também quer aprender com isso. Ideia sempre, né, Ju? Acho que faz parte de quem trabalha com produto ter um monte de ideia que não vai para frente. Tem uma ideia que a gente ouve muito, assim, que não é de comunicação especificamente, mas as pessoas falam muito sobre ter o botão do pânico nos aplicativos de banco. Então, elas falam, ou ter uma outra senha que você consiga digitar e que aí você vai saber... E a gente acaba sendo... A gente pensou bastante sobre isso, mas a gente decidiu não fazer. Porque a gente entende que isso colocaria em risco a segurança do cliente. Então, assim, a segurança da pessoa sempre está em primeiro lugar, assim. Então, colocar um botão no pânico, se o cliente sabe que existe, o ladrão também vai saber que existe. Então, ele vai saber que você fez alguma coisa ali e que vai avisar alguém. Então, a gente fala, não, em primeiro lugar, a segurança do cliente. Digitar outra senha, as pessoas não lembram nem a senha, a primeira senha delas, elas não vão lembrar outra senha. E acho que cai no mesmo lugar, assim, de colocar em risco a vida desse cliente. Esse é o exemplo de bate-pronto. Talvez a Carol lembre de alguma campanha que não deu certo. Não participei dessa discussão e a gente falando, não, como assim, gente? Se eu tô na rua, eu vou estar tremendo, com certeza eu vou falar pro bandido que eu tenho a senha 2 aqui, ó. Não, calma aí, deixa eu pensar qual que é a senha. Porque, assim, no momento que você está sob coação, você não sabe sua reação. A gente é ser humano. Então, tem que passar tudo, tem que dar tudo. Se eu vou reagir, se eu vou correr, se eu vou fazer xixi, o que eu vou fazer? Na hora você não sabe. Você está diante de uma violência que você não sabe o que tem que fazer. E colocar... Aí entra naquilo que o Mariotto falou. Você dividir essa responsabilidade com o cliente, será que é bacana, gente? Entendeu? Você está transferindo... para o cliente a responsabilidade dele decorar uma senha 2, ou você transferir para a responsabilidade para o cliente, que ele tem que, sabe, tá na rua, tem que senha do pânico, mudar, bloquear, se bloqueia. Como a gente falou, tem gente morrendo por conta de roubo de celular, imagina se eu tentar enganar um bandido e ele descobrir que eu estou enganando. Quando você é roubado, geralmente você quer sair daquela situação rápida, até para o bandido não te levar junto. Então você quer passa tudo que você tiver, você quer dar para sair. Então eu lembro desse projeto, dessas discussões, e eu lembro que deu trabalho para sensibilizar que isso não é bom, talvez sob a nossa ótica ainda para o cliente. Mas quando a gente fala de segurança, tem vários debates que a gente tem, que não necessariamente a gente ganha, entendeu? A gente tenta algumas questões, a gente tenta alguns projetos e não necessariamente voam. Porque justamente por um combinado, né? Você não vai lançar um produto. Se você parar para pensar sempre em segurança, você vai colocar mais barreiras. Isso é da pessoa de segurança. Você quer deixar alguma coisa segura, você vai colocar fricção. Você vai colocar ali não só um duplo fator de autenticação, como um triplo. Depois, quando você vai colocar, é da natureza de quem trabalha na área. Então, unir o que é mais importante, a comunicação.
É você ter uma conversa também entre as áreas para que você consiga definir, consiga estudar, consiga aplicar os mecanismos de segurança que faça sentido para o seu cliente ali, né? Então, isso é importante também. E passa assim, do quanto que a gente fala ou não, e cria mecanismos de proteção, sempre lembrando que o golpista, ele também é cliente do banco. Ele, aliás, essa é a maestria dele, ele navega extremamente bem nos processos do banco, ele conhece muito bem, né? Então, inclusive os processos backup, né? Não exato, só o código verde. Inclusive os processos backup. Então, assim, às vezes tem muitas ideias, né? A senha digital contrária, a senha botão do pânico e não sei o quê, que surgem de um lugar muito de boa intenção, né? Mas na hora que você vai discutir, produtizar, né? Já que a gente está falando de produtizar a segurança, a gente vê que não para em pé, né? Eu acho que uma coisa... Daí todo mundo vai lá. Não, eu acho que isso é muito legal quando a gente fala de criação de produtos digital, que muitas essas ideias a gente ouve muito em entrevista com o cliente ainda, tá, gente? A ideia do botão do pânico, essas coisas. Assim, ao contrário, a gente ouve bastante. Mas isso é legal que o processo de criação de produto, né? A gente fala o que o cliente... A gente não está interessado na sugestão que ele está dando. Às vezes, sim, a sugestão vai ser muito legal, mas qual que é o problema que ele está trazendo por trás daquilo, né? Qual que é a dor que existe por trás? E aí a gente tem que trabalhar na solução dessa dor, e não pegar essa ideia e falar, beleza, vamos fazer esse produto que os clientes sugeriram, né? Esse é o desafio do quem trabalha com experiência do usuário, né? E um gancho também, Ju, até nas questões que você comentou, a gente sempre pensa muito produto, muito cliente, muito tudo. Mas, por outro lado, vem uma questão que é muito séria quando a gente fala de segurança, né? A impunidade. A gente tem ali um quesito que, por mais proteção você dê na mão do seu cliente, por mais que ele saiba utilizar, quando algum criminoso é preso, ele fica por quanto tempo preso? Se é que ele fica preso. Então, eu acho que a gente tem que fazer a comunicação também em outras esferas, não só para o cliente aprender, mas a comunicação para você atingir outros níveis. Como é que eu explico para um juiz que, por mais que não tenha tido uma arma na cabeça de um cliente, ele foi coagido a fazer alguma coisa, por meio de golpe ou por meio de qualquer outra coisa, e isso gerou dano nele também, como se ele tivesse com a arma na cabeça no meio da rua. Como eu coloquei a história da professora no começo, ela ficou com uma sensação que ela ficou tempos pensando como é que ela foi cair naquilo. Então, assim, essa questão da sensação da segurança, essa questão da impunidade, essa questão de conversar e comunicar com outras esferas é tão importante quanto comunicar com o cliente. Cara, isso é animal. Como é que a gente mostra que fraudes financeiras, fraudes em geral, cartão de crédito, Pix, qualquer que seja, financiam o crime organizado tão quanto drogas, vendas de armas e tudo mais, né? E como é que a gente mostra isso? Isso é fundamental, mas eu queria voltar um ponto antes, se a gente entrar nessa seara, a gente vai, antes da gente entrar nessa seara, um ponto antes, que enquanto vocês falavam eu fiquei pensando, né? Eu gosto muito quando a gente tá falando de produtizar e tudo mais, pensar no carro, né? Quantos botões tem o seu carro? Quantos botões você aperta diariamente no seu carro? Provavelmente tem 100 e você aperta 3, no máximo, sabe? É tipo, cara, você não usa tudo aquilo. Não usa. Então, às vezes a gente tem a boa intenção, como a Ju falou, de colocar mais coisas, mas no final não é colocar mais coisa que resolve o problema mesmo. Porque no final o cliente vai... Cara, eu quero que o volante funcione e o acelerador e o freio principalmente. Aí é isso. Depois a gente vê o ar-condicionado.
Mas aí pensando até nessa metáfora, essa comparação do carro e tal, uma das coisas que a gente vê é premiações de montadoras e tudo mais do carro mais seguro. Eles vendem segurança como diferencial competitivo. E quando a gente fala de experiências digitais, pelo que eu entendi da nossa conversa aqui, já chegamos no nível de maturidade das instituições. E de pânico social também, um pouco do que a Carol falou, de que dá para vender segurança como diferencial competitivo. Mas aí eu tenho a pergunta. Para ajudar quem tá assistindo a gente. Eu vou lá, super bem intencionado, e falo assim, cara, vamos vender segurança como diferencial competitivo. Tá aqui o que a Apple fez. Tá aqui o call de acionistas da Samsung. Olha como eles estão falando de segurança. Junto tudo isso, e mesmo assim, conseguir investimento para Customer Education ainda é um desafio. Não sei se vocês têm a resposta, tá? Mas como a gente convence que o ROI é positivo no investimento de Customer Education? Aqui eu entraria com a que eu falei há pouco, a estatística. Eu acho que os números e a questão do que está acontecendo no mercado, Mariotto, não tem a fórmula e eu não sei responder essa pergunta, imagino, tá? Imagino. Mas o que eu colocaria aqui, os centavos de contribuição, por que a gente não olha, quando a gente falar de segurança, para o que está acontecendo? Você pode abrir qualquer site de notícia, vai ter lá uma página de segurança, vai ter algum caso que vai estar contando. Quando você vai em qualquer grupo de mensageria, sempre vai ter alguém que aconteceu alguma coisa. Então, a questão, quando você vai falar o quão importante é trabalhar a educação e a conscientização, principalmente do nosso cliente, é abrir você não precisa ir muito longe. Você trazer essa questão, é você ter, igual a gente colocou, um PL querendo proibir um determinado produto na região A ou na região B. Então, como é que eu trabalho na educação do meu cliente que isso também gera pânico? Quando um cliente fica sabendo que vai ter ali alguma coisa, ou alguém quer fazer alguma coisa contra qualquer produto financeiro, que quando eu coloco na minha cabeça que eu tenho que ter 2 celulares para ter um do meu banco e um não do banco. Ladrão. Quando eu tenho o cliente falando que vai desinstalar aplicativo de banco de celular, isso é bom para o banco? Não é. Então, quando eu entro para defender um projeto que é tão importante falar de educação e conscientização do cliente, quantos clientes a gente consegue ter isso? É estatística. Massa. Quantos clientes estão desinstalando aplicativo de celular e deixando para usar o internet banking num computador que fica em casa, em alguma... Aí você tem os crimes cibernéticos, mas você tem uma questão que... Outro ponto. Mas como é que você tangibiliza? Quantos clientes seus não estão usando mais seu aplicativo no mobile? Que é interessante, porque você vai num churrasco, você está na casa de um amigo, você está ali fazendo uma compra e você tá sem cartão, hoje você quer pagar com Pix, alguma coisa. Se eu desinstalei o celular, o aplicativo do banco do meu aparelho, como é que eu vou fazer isso? Como é que na hora eu vou agir por impulso e vou comprar, vou pagar, estou sem o cartão, mas eu estou com o celular e consigo fazer? Então, a questão de você sensibilizar um board, da importância de você fazer uma comunicação para o cliente, é você defender o produto do seu banco, inclusive. Você não está falando só de segurança, você está falando da sensação de segurança que tem que ter. Você está falando em ações de medidas que é muito mais fácil você educar, é você tentar remediar, do que você ter que dar o remédio no momento que as coisas acontecem. Então, eu acho que pode ser por aí. Muito louco, muito bom. Sim, super concordo, Carol. Acho que, assim, quando sempre que a gente vai começar uma iniciativa dessa, a gente tem que fazer um planejamento e mostrar para a empresa
quais os ponteiros que a gente quer mexer. Então, esses exemplos da Carol são muito legais, porque, de fato, desinstalar o app e instalar de novo é uma coisa que você consegue entender, né? Você tem ferramenta para isso. Você consegue medir. Eu consigo pensar em outras métricas, né, que a gente poderia utilizar, desde pesquisas quantitativas recorrentes que meçam os atributos de segurança, até existem ferramentas que a gente consegue pesquisar nas redes sociais, por exemplo, né? Você consegue pesquisar o sentimento em relação à sua marca, mais segurança, algumas palavras-chave, e você consegue entender se o sentimento é mais positivo ou negativo, você consegue comparar com outras marcas concorrentes, você consegue medir reclamações no Bacen, você consegue medir reclamações no Reclame Aqui, você consegue fazer pesquisas, por exemplo, NPS, para medir essas questões. Então, lógico, assim, quando a gente fala de segurança, o que é difícil? Tem muita coisa envolvida e muitas vezes é difícil você isolar uma iniciativa de comunicação, né? Acho que talvez isso seja o mais difícil no momento, assim, como que você pesa isso e entende, mas você vai ter que, faz parte da análise, né? Naquele momento, por exemplo, você vai fazer uma campanha que vai durar 3 meses, mas no meio dessa campanha teve um evento que foi determinante, assim, o Pix caiu. E isso mexe com as pessoas, elas se sentem inseguras quando o Pix cai. Elas comentam em redes sociais. Então, às vezes você tem mas esse dia aqui o Pix caiu, então pode ser que isso impactou e tal. Você vai ter que fazer uma análise, tentar fazer uma análise mais profunda a partir dos dados que você coletou, né? Não é fácil, mas eu acho que você tem que começar de algum lugar. Então, começar assim com um planejamento bem estruturado, olhando todos os atributos que você quer medir, entender o que aconteceu depois, é um primeiro passo nesse sentido. Aqui agora vou usar a minha parte da inovação, né? Vamos sair da segurança. O mercado financeiro brasileiro tem que se orgulhar de tudo aquilo que a gente tem. A gente tem um dos aplicativos financeiros mais completos em qualquer outro país, qualquer outra geografia. A gente tem uma gama de produtos e serviços fantásticos. Para vocês terem uma ideia, trazendo a inovação, hoje, 8 em cada 10 transações são feitas via canais digitais. 57%, mais ou menos, não vou dar um número exato, mas aproximadamente 57% a 67% são feitas via mobile. A gente tem essa informação. Quando a gente fala de segurança, sensação de segurança, voltando para o ponto anterior, quão ruim é o meu cliente ou quantos passos atrás eu estou dando quando o meu cliente desinstala o aplicativo do banco porque ele está com medo de sair na rua com o celular na mão. Então, isso é importante. Talvez não exista uma fórmula para você tangibilizar tão rápido ou tão preciso a importância de você trabalhar educação, a importância de você conscientizar. Mas existem mecanismos para você mostrar. Inovação no mercado financeiro, o Brasil é destaque. O Pix, não só o Pix, agora o Open Finance vindo, a gente estudando o Drex, trazendo toda a questão de inovação. Em 95 no Brasil foi o primeiro internet banking a sair, a ganhar as ruas. Em meados de 2000, o app, o primeiro banco no Brasil a lançar um aplicativo mobile, e de lá para cá a gente só incrementa, a gente só dá produto, facilidade para o cliente. Então eu estou retrocedendo quanto tempo quando eu falo que o meu cliente está desinstalando um app de um banco por medo, por segurança. Então, eu acho que isso é bom. Quando você comunica, você não só tem que comunicar, como o cliente tem que sentir a sensação de segurança. Eu estou seguro aqui com o meu banco, ele dá aquilo que eu preciso no momento. Então, isso é importante. E quando as empresas, quando você tiver dificuldade para fazer qualquer ação dentro da sua empresa, tem como você levar uma série de informações satélites que vão ali tentar sensibilizar da importância disso.
Nossa, ótimo ponto isso, né? O quanto que a gente retrocede um sistema financeiro tão desenvolvido e maduro quanto aqui do nosso país, né? Quando você desinstala, faz uma pequena ação como essa, né? Desinstala o aplicativo do banco do celular por medo, né? E como que a gente transforma esse cenário de complexo, né, de segurança pública, né, no final é disso que a gente está falando. Saiu o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em julho, o diretor, ele fez ele mencionou, né, do papel do crime organizado para o aumento esse cenário de ataque que a gente tem vivido, né? O crime organizado ele tem se voltado para esse tipo de atuação, né? Que não é um crime violento, que chamou menos a atenção da polícia, e as penas são menores também, né? E o golpe bancário ele é um crime que compensa. E muito vem desse sistema muito desenvolvido, muito maduro que a gente tem no Brasil também, né? Então, como que a gente transforma essa potência que a gente tem na mão, tanto de um lado quanto do outro, né? Porque, no fim, a gente sabe que a gente também exporta golpe, a gente também exporta tecnologia de golpe, né? E como que a gente transforma e se torna um polo de exportar profissionais extremamente qualificados de segurança, né? De cybersecurity, de prevenção. Já somos, né? A gente sabe que já somos. Então, você aí que está assistindo esta live, saiba disso, né? Você pode, se você tem interesse em trabalhar no exterior, cara, a chance é sua. Né? Saiba o seu valor, né? Tem a RLA, né? Aquelas fazendo um jabá. Queria falar nada, mas... Mas assim, já que tá quicando essa bola, né? Gente, o papo tá... Oi, desculpa. Deixa eu comentar um negócio, Ju, antes, e aí claro. Fica à vontade. Eu acho que você tocou num ponto legal. Como é que a gente... Esse tipo de papo que a gente tem no Papo de Payments aqui ainda... É muito legal, a gente falou de design, a gente falou de produto, a gente falou de segurança pública, a gente falou de instituidor de arranjo, a gente falou de políticas públicas e tal. Mas todo esse esforço é para garantir que como a gente faz para que todos os brasileiros consigam consumir produtos e serviços seguros e confiáveis, sabe? Não só financeiro, não só produto financeiro, sabe? É todo tipo de produto, principalmente os produtos digitais, que eu acho que é onde a gente tem mais domínio. Mais e-commerces, marketplaces, aplicativos de mensageria, jogos, aposta, seguro. Tem tanta coisa dentro do nosso ecossistema que a gente pode influenciar enquanto profissionais de segurança, de confiança, né? Que eu acho fenomenal, assim. Então, só queria dizer que eu me orgulho muito de estar nessa missão aqui junto de vocês, junto com a RLA e tudo mais. E parabéns para todos os profissionais aí, porque, cara, não é fácil tomar granada todo dia aí e tá brigando com o fraudador e o cara sempre acha a brecha ou o buraco, mas é super importante. O que vocês fazem facilitam a vida e garantem o conforto da vida de muita gente. Talvez vocês não tenham noção disso, né? Mas, Ju, fala aí. Desculpa. Não, achei sensacional esse complemento, cara, porque é isso, né? A gente tá falando com profissionais da área ou profissionais to be, né? Pessoas que estão se preparando para estar nesse mercado. E se você tá chegando, seja muito bem-vindo. Aqui é um ambiente bem dinâmico, né? Bem animado. Tem gente, como a gente aqui, ó, que papo gostoso, né? Depois a gente vai, tem o happy hour da RLA também, já fazendo jabá do happy hour da RLA. Gente, mas assim, esse papo tá uma delícia. Por mim, a gente já desce mais uma aqui, a gente continuava, mas a gente tá há mais de uma hora conversando, né? Então, vamos caminhar para
para o encerramento. E aí eu queria ouvir aqui palavras finais das nossas convidadas. Carol, se você quiser começar? Só um complemento que acho que é importante quando a gente fala dos nossos, né, da nossa parte técnica. A gente tem uma falta de mão de obra no Brasil especializada. Esse problema não é só daqui, está em todas as geografias. Hoje a gente vê, sim, os nossos técnicos saindo do Brasil, sendo ali pescados por outras geografias, que de um lado é tão importante você conhecer outra cultura, conhecer outra questão, né? Você ali importar as questões para lá, exportar essas questões dos nossos recursos e funcionários, e por outro lado, quão importante isso é, né? Dá um orgulho. A gente tem um mercado financeiro tão estável, tão bom, tão bacana, a gente tem profissionais tão competentes. O que tem que ficar na mente, se eu pudesse aqui deixar um recado final, se capacite sempre. Eu acho que a educação é o que salva. Não tem outra questão aqui. Não tem nem questão de dinheiro, disso, daquilo. Para você conseguir gerar as coisas para você, realmente você tem que ir atrás. Então, você tem que ir atrás de conhecimento, atrás de capacitação, atrás de uma coisa que é importante fazer, integração. Como a Ju falou, vamos desce mais uma e vamos conversar. Essa troca é importantíssima. Entendeu? Esse network que você faz é importante. É você conhecer pessoas, você integrar pessoas, é você participar de grupos, você seguir um canal bacana, é você ver um vídeo tal, é você buscar aquela capacitação, é você falar o que você faz. Você trabalha com segurança, você trabalha com prevenção a fraudes, você trabalha... Quão importante é o trabalho que você faz? Se você trabalha com UX para ouvir o cliente, quão importante isso é? Então a gente precisa começar a desenvolver algo que o brasileiro tem pouco, que é o orgulho, né? O orgulho que a gente tem, o orgulho do que a gente construiu até hoje. O mercado financeiro é um dos mais robustos deste planeta, gente. Até porque a gente não conhece lá como está em Marte, mas desse planeta entendeu? A gente está falando de geografia, a gente está falando de grandes potências que a gente tem, e o Brasil sempre é um destaque em termos de inovação, em termos de produto, em termos de criatividade criminosa também, mas por outro lado a gente tem gente competente para trabalhar em cima disso. Então é isso que a gente tem que se orgulhar. E obrigada pelo convite. Foi aqui um prazer estar aqui com vocês discutindo temas tão interessantes. Muito boa. Muito bom, Carol. Eu acho que eu complementaria com... Acho que cada um de nós também tem um papel na divulgação dessas prevenções, né? Então, sempre que você vira um conteúdo bacana, que você aprendeu alguma coisa, compartilha com as pessoas, né? Compartilha na sua rede, ajuda a chegar a mais gente. É um pouco do que a gente falou, assim, tira esse viés de tipo, só, vou mandar para o meu pai e para minha mãe. Claro, manda para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu avô. Mas não só para as pessoas mais velhas, né? Os seus amigos também, eles também precisam desse conteúdo. Então, faça sempre essa mensagem chegar a mais pessoas. E pegando um gancho do que vocês estavam falando, assim, eu acho que todo mundo que trabalha nessa área tem um sentimento é difícil, assim, né? A gente tem um meme que é da onda, sabe? Que você tá vendo a onda, mas aí a moça tá, e ela cai, e ela capota na onda. É um pouco isso, assim, vem uma fraude, vem outra fraude, é uma emoção diária, gente. Todo mundo tomando caldo, né? Todos os dias é um caldo diferente. É um caldo diferente, são muitas emoções. Mas, ao mesmo tempo, é muito recompensador, assim, o trabalho que a gente faz. Você olha para o trabalho e fala assim, putz, eu estou realmente tentando fazer uma coisa para ajudar as pessoas, para que elas se sintam mais seguras, mais protegidas. Então, para quem está assistindo, quem entrou na área, ainda não está, eu recomendo super, assim, uma área que me dá muito prazer, assim, um tema com o qual eu tenho muito prazer em trabalhar. E também agradecer o convite, aprendi muito, Carol, muitos ensinamentos importantes
E vocês também, Marioto, Ju, muito obrigada pelo convite, adorei. Muito bom. Sensacional. Gente, eu vou fazer o meu comentário final e depois queria que vocês falassem pro pessoal como é que o pessoal acham vocês nas redes sociais. Então, talvez o LinkedIn seja o mais adequado. Se tiver vaga para trabalhar com vocês, né? Quem sabe? Aí o pessoal gostou, né? E já pode mandar o currículo. Cara, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Achei que foi um papo sensacional. Eu não sei se o papo for na íntegra, ele tem quase 1h30 aqui de papo. E eu tenho certeza que a gente não aprofundou, a gente não entrou ainda em contribuição do Estado e o papo com os reguladores e tudo mais, que é um puta de um papo interessante também. Vamos deixar para uma próxima vez. Adoraria aprofundar também o Security by Design com a Ana e a gente falar sobre isso também, de como criar produtos que nascem seguros já, produtos e serviços. Acho sensacional. Então, muito obrigado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês estão assistindo também. Ju, obrigado pela condução aqui. Já tô assim, fanzaço do jeito que você conduz. Muito mais sóbrio, menos caótico que eu. É outra energia e eu já fiquei muito, muito feliz com isso. Espero que você continue aí apresentando os próximos papos de payments e trazendo mais convidados interessantes como a Ana e a Carolzinha aqui, tá bom? Gente, obrigado. Ju, é seu aqui para finalizar. Não, eu só queria, eu tava esperando pegar a palavra, porque a Ana, ela tocou num ponto que é quase um bordão, assim, quando eu falo sobre o tema para qualquer tipo de audiência, seja numa sala, seja numa live. E como boa evangelista, né, eu sempre vou perguntar se a pessoa tem 1 minuto para ouvir a palavra da segurança, e aí eu sempre termino a conversa fazendo exatamente esse convite, né, de compartilhar sempre que você tiver contato com alguma dica de segurança, né, que te fizer sentido. A gente precisa de muitos soldados nessa guerra. Porque um dinheiro que a gente perde para fraude não importa se saiu do bolso do cliente, da instituição, do estabelecimento, é um dinheiro que a gente perdeu para o crime. E o conhecimento é o que de fato resolve essa questão. Não é simples, né? Não é só o conhecimento, né? É tudo isso, né? É complexo, de fato, a gente inspirar com que cada cabeça ali, cada mente tenha a informação necessária e a mentalidade necessária para se proteger. Então, é um trabalho de formiguinha, a gente está falando de educação, a gente está falando de ser humano, e isso passa por muitas esferas, muitas, né? A gente aqui está falando de um pedacinho da sociedade brasileira, que é o sistema financeiro, que é onde a gente acaba abordando muito a questão de segurança. Mas assim como o Marioto falou, né, que tem oportunidade para trabalhar em diversos segmentos de mercado, a gente também tem a oportunidade de atuar com essa educação em diversas esferas, né? A gente tem no Estado, como a gente já deu uma pincelada aqui, a gente tem nas escolas, a gente tem nos pais se prepararem para educarem seus filhos também sobre segurança digital, né? Então, a cada pessoa que engajar nesse tema é um soldado que a gente ganhou para lutar essa luta junto com a gente, né? Então, deixando só esse recado final como uma apaixonada pelo tema, compartilhem, gente, compartilhem o conhecimento aí com todos, né? Vamos normalizar, vamos levar para o almoço de domingo, na conversa de bar, que falar de segurança é gostoso demais. E com isso, eu quero encerrar esse papo delicioso com vocês, gente. Obrigada por estarem aqui, obrigada pelo papo e, Marioto, obrigada por me guiar nessa caminhada aqui na RLA. Sensacional. Gente, até mais, até o próximo Papo de Payments, então. Até. Valeu, pessoal.
Se você gostou do conteúdo e quer aprofundar os conhecimentos em gestão de risco de fraude, acesse o nosso site e conheça as nossas formações. Estamos esperando você na maior comunidade de profissionais de riscos de fraude do país.